A mente humana ignora muitas vezes o perigo, porque alguns sinais são silenciosos e as intenções mais obscuras escondem-se por detrás das máscaras mais alegres. Carl Jung mergulhou nas profundezas da natureza humana e trouxe à luz uma verdade muito importante que nos deve alertar. Se vê esta característica numa pessoa, não deve permanecer assim. Isto não é apenas um conselho, é uma necessidade para a sua saúde mental. Neste vídeo, falaremos sobre a importância de deixar uma pessoa imediatamente se observar determinadas características. Primeiro, atração perigosa. Algumas pessoas entram nas nossas vidas de tal forma que, desde o primeiro momento, sentimos uma estranha atração. Esta atração é muitas vezes tão profunda que não conseguimos explicá-la com a nossa lógica. Quando os conhecemos, sentimos como se os conhecêssemos há muito tempo. Sentimos excitação, não paz, na presença deles. Esta excitação é geralmente a voz da sombra, não da alma. Carl Jung descreve esta situação como um sinal de alerta, pois a verdadeira harmonia desenvolve-se silenciosa e profundamente. Este tipo de tentação que queima a alma, ofusca os olhos e silencia a razão, baseia-se muitas vezes num desequilíbrio interno. Segundo Jung, a nossa mente subconsciente procura fora de nós próprios aspectos que reprimimos. As pessoas que mais nos influenciam são aquelas que carregam os nossos aspectos obscuros reprimidos. Por outras palavras, em tais encontros, vemos de facto na outra pessoa partes de nós próprios que tínhamos ignorado. É por isso que tentamos vivê-los, não compreendê-los. Cada momento que passamos com essa pessoa parece uma realização interior. Mas esta sensação de realização é muitas vezes uma ilusão, porque o verdadeiro desenvolvimento começa com a consciência interior e não com uma figura exterior. A atração perigosa pode ocorrer não só em relações amorosas, mas também em amizades, relações comerciais e até na admiração por figuras de autoridade. Estas pessoas desencadeiam os nossos conflitos inconscientes e podem assumir o controle de nós sem que nos apercebamos. Sentimos que não lhes conseguimos resistir porque achamos que são especiais para nós. No entanto, Jung faz aqui um alerta muito claro. Se sente uma atração inexplicável por uma pessoa, mesmo sem a conhecer, isso é uma peça do seu inconsciente. Tenha cuidado, porque este tipo de atrações afastam-nos muitas vezes da nossa essência e arrastam-nos para um ciclo obscuro. A verdadeira ligação é silenciosa, simples e equilibrada. Um relacionamento espiritualmente saudável não o prende, acolhe-o. A atração perigosa é como uma tempestade. É emocionante no início, mas depois faz-nos perder. Na psicologia de Jung, tais encontros são, na verdade, uma espécie de teste. Quando se deparar com uma personalidade que o fascina, antes de se comprometer cegamente com ela, pergunte-se: será que esta pessoa é realmente quem é? Ou é um aspecto de mim que estou a tentar evitar confrontar? Quando conseguir responder a esta pergunta honestamente, começará a ver mais claramente para que serve este feitiço. Como dizia Jung, aquele que não se conhece apaixona-se pela sombra do outro. E essa sombra, por mais impressionante que possa parecer, não o vai aproximar de si mesmo. Pelo contrário, afasta-o de si mesmo. Assim, se vir alguém e sentir uma atração forte, mas não identificável, tente perceber isso antes de ficar encantado, porque por vezes o mais perigoso é a pessoa por quem mais se sente atraído. Traz tudo a verdade por detrás da máscara. Cada pessoa coloca um rosto, uma máscara, para se conformar com as expectativas da sociedade em que vive. Carl Jung chama a esta falsa face persona. Persona é o eu aceite e refinado que permite ao indivíduo desempenhar os seus papéis sociais. É possível que um professor pareça disciplinado na sala de aula, um gestor pareça sério no escritório e um artista pareça emotivo no palco graças à persona. Mas o problema começa quando esta máscara substitui gradualmente a identidade real. Uma pessoa torna-se tão identificada com a persona que acaba por se esquecer de quem é. Neste momento, não vemos quem a outra pessoa é, mas sim o que ela quer ser. E infelizmente esta diferença passa muitas vezes despercebida. Segundo Jung,
As pessoas que parecem extremamente perfeitas, impecáveis e que se adaptam facilmente a qualquer ambiente devem ser observadas com atenção, porque a persona é um mecanismo de defesa não só contra o mundo exterior, mas também contra o próprio mundo interior. Alguém que tem medo de mostrar as suas verdadeiras emoções opta por escondê-las sob uma máscara em vez de as suprimir. Uma mentira alegre pode ser um disfarce para um colapso interior. Estas pessoas parecem geralmente empáticas, compreensivas e encantadoras, mas esta aparência é estratégica, não genuína. Jung descreve esta situação como a camuflagem da psique. Esta camuflagem impede o desenvolvimento espiritual, porque o confronto com o verdadeiro eu é adiado. Não é natural que uma pessoa se comporte da mesma forma em todos os ambientes, mas é uma postura calculada. No entanto, as pessoas reais podem ser incoerentes. Ora é silencioso, ora fala abertamente, ora é alegre e ora é introvertido. Esta diversidade é um sinal de naturalidade. Mas alguém que parece sempre positivo nunca entra em conflito com ninguém. Tem opinião sobre tudo e está sempre no controle de si mesmo, está geralmente a esconder a sua verdadeira face. Embora estas pessoas possam inspirar admiração no início, com o tempo criam um sentimento de vazio. Porque a sua alma sente que há uma parede à sua frente, mas essa parede está tão bem decorada que não é fácil reparar nela. O aviso de Jung é claro aqui. Se uma pessoa lhe parece perfeita o tempo todo, há ali uma máscara. E esta máscara impede-o de ver a verdade, não só a si, mas também a ele. As máscaras mantêm as relações à superfície. A verdadeira intimidade começa com a partilha das próprias falhas. Uma pessoa que usa uma máscara quer admiração, não amor. E a admiração não é amar uma pessoa, mas sim idealizá-la. Esta é uma estrutura que está condenada a quebrar com o tempo. A verdade escondida por detrás da máscara é, muitas vezes, o maior medo da pessoa. O medo de ser inadequada, inútil ou não amada. É por isso que a persona não é apenas uma expressão externa, mas também um grito introvertido. Na psicologia de Jung, é preciso coragem para olhar para além da máscara, porque aí residem as verdades que não só os outros, mas também nós próprios temos medo de ver. Assim, se acha que alguém o está a influenciar, tenha sempre em mente que não está a lidar com essa pessoa, mas sim com a sua máscara. O verdadeiro amor começa com o encontro de rostos sem máscara. E se a outra pessoa tiver medo de tirar a sua própria máscara, também não conseguirá aceitar a sua. 3. O controle e a obsessão. Uma das dinâmicas mais perigosas nas relações é quando o desejo de controlo é disfarçado de amor. De fora, isto pode parecer cuidado, proteção ou orientação, mas no fundo contém uma interferência sistemática na liberdade do indivíduo. Segundo Carl Jung, a obsessão pelo controlo não é apenas um desejo de controlar a outra pessoa, mas também um esforço para controlar o caos que se vive no nosso mundo interior. Ou seja, o desejo de controlar as pessoas de fora é, na verdade, uma tentativa de suprimir a desordem interna. Uma pessoa que não consegue reconciliar-se com a sua realidade interior tenta aliviar temporariamente a sua inquietação interna, organizando o mundo externo. No entanto, isto transforma-se numa manipulação que mina a individualidade da outra pessoa e a afasta das suas próprias decisões e limites. Estas pessoas geralmente sabem o que precisa de fazer e, antes mesmo de o fazer, orientam-no para o seu próprio bem e sentem-se no direito de questionar as suas decisões. Jung diz que este comportamento é exibido por indivíduos que não completaram o seu desenvolvimento espiritual, porque uma pessoa espiritualmente madura não deseja interferir na esfera de existência de outra pessoa. A pessoa controladora percepciona inconscientemente a outra pessoa como uma ameaça. O seu livre-arbítrio desencadeia a sua insegurança interior. É por isso que tentam suprimir ou moldar os espíritos livres. Isto não conduz ao desenvolvimento mútuo, mas à dominação unilateral. E o equilíbrio numa relação prospera quando há respeito mútuo e não poder. Os indivíduos com obsessão pelo controlo apresentam-se geralmente como muito poderosos, até mesmo como aqueles que sabem o que é certo. Afirmam que pensam no que é melhor para si. No entanto,
Esta forma de pensar, sem que se aperceba, transforma-se numa pressão mental que o menospreza e lhe retira a capacidade de tomada de decisão. A manipulação constante acaba por conduzir à supressão da própria intuição. Jung interpreta esta situação como a destruição do processo de individuação. Ou seja, a pessoa deixa de questionar as suas próprias decisões. Em vez disso, começa a viver de acordo com as instruções da autoridade externa. Isto leva a um sério retrocesso no desenvolvimento espiritual do indivíduo, porque a autorresponsabilidade dá lugar à dependência. Se perceber que a outra pessoa numa relação está constantemente a controlá-lo, a dirigi-lo e a intervir no fluxo da sua vida, consciente ou inconscientemente, há aí uma sombra de necessidade de controlo. Aos olhos de Jung, uma verdadeira relação é o encontro de dois espíritos livres. Quando um tenta moldar o outro, este vínculo deixa de ser uma relação e passa a ser uma ferramenta de dominação. E esta dominação cresce ao longo do tempo, não com base no amor, mas com base no medo e na dependência. A pessoa controladora não quer ser amada, quer ser submissa. Isto também é a erosão da autoestima. É importante lembrar que o desejo de controlo muitas vezes não nasce de uma malícia consciente, mas de uma profunda insegurança. Mas isso não atenua as suas consequências. Quando vista da perspectiva de Carl Jung, a pessoa controladora é, na verdade, aquela que não consegue confrontar a sua própria sombra. Em vez de olhar para o caos dentro de si, cria uma falsa ordem ao moldar o mundo externo. E as pessoas que estão em contato próximo com esta falsa ordem são as que pagam o preço mais elevado. Assim, quando se sente constantemente manipulado, restringido ou inferior numa relação, leve esse sentimento a sério, porque a sua alma anseia pela liberdade. O amor só cresce com a liberdade. E onde há amor, há caminhar em conjunto, sem forçar. 4. Falta de empatia. Uma das necessidades mais profundas da alma humana é ser compreendida. Sentir-se compreendido é uma das experiências mais fundamentais que fazem um indivíduo sentir-se realizado. Mas há algumas pessoas com quem, por mais que se fale, por mais que se seja, nunca se sente realmente visto. Este não é apenas um problema de comunicação, mas reflete uma profunda falta de empatia. Na perspectiva de Carl Jung, a empatia não é apenas compreender o que outra pessoa está a sentir, mas a capacidade de tocar conscientemente o mundo interior dessa pessoa. Os indivíduos que não têm empatia preocupam-se apenas com as suas próprias agendas internas, e as pessoas no mundo exterior tornam-se um pano de fundo ou função para eles. É por isso que as suas relações permanecem à superfície, criando um vazio emocional, mesmo que as suas palavras pareçam compreensíveis. As pessoas sem empatia podem muitas vezes parecer atenciosas ou gentis, mas isso é apenas uma polidez superficial. A verdadeira empatia exige tempo, atenção e investimento emocional. E o mais importante, requer dar um passo atrás de si mesmo e fazer uma viagem temporária no universo emocional do outro. Segundo Jung, tais indivíduos suprimem frequentemente o vazio nos seus mundos interiores, tornando-se insensíveis aos sentimentos dos outros, porque compreender a dor de outra pessoa faz com que esta enfrente a sua própria dor reprimida. É por isso que constroem muros sem se aperceberem. Este muro isola não só o exterior, mas também o interior. A falta de empatia é mais evidente em momentos de crise emocional. Quando partilha um problema com alguém, se essa pessoa permanece em silêncio, muda de assunto, o menospreza ou reage como "estás a exagerar", isso é na verdade um sinal, porque alguém que consegue sentir empatia está lá para o ajudar, mesmo que não ofereça uma solução. Ele não tenta consertar-te, ele aceita os teus sentimentos. No entanto, alguém que não tem empatia sente-se desconfortável em entrar no seu espaço emocional. Isto não só o faz sentir-se solitário, como também corrói o seu sentido de valor interior. Nas palavras de Jung, a falta de empatia não é apenas um traço de personalidade, é uma estagnação do desenvolvimento espiritual. Estas pessoas priorizam apenas as suas próprias necessidades nos relacionamentos e são cegas ou indiferentes às necessidades emocionais dos outros. Com o tempo,
Estes indivíduos podem fazer com que os outros se sintam emocionalmente carentes e até mesmo inúteis. Porque a empatia não é apenas ouvir, é interiorizar e refletir o que a outra parte sente. Se está constantemente a tentar explicar-se numa relação, mas sente que nunca é compreendido, preste atenção a esse sentimento. Segundo Carl Jung, este é um aviso da sua alma, porque a alma precisa de ligações autênticas. A falta de empatia não só cria frieza, como também obscurece a identidade interior. Sentir constantemente necessidade de se defender, de se explicar e de se provar. Com o tempo, isto faz com que a pessoa se torne incapaz de ouvir a sua própria voz interior. Assim, não importa o quão inteligente, bem-sucedida ou atraente a pessoa à sua frente possa parecer, se estiver sozinho quando falar com ele, não haverá qualquer ligação real aí. A empatia é o encontro de duas almas num terreno comum. Onde falta esse fundamento, as palavras multiplicam-se, mas o sentido diminui. E como disse Jung, onde falta significado, a alma encolhe. Assim, um vínculo com alguém que não te ouve verdadeiramente, que não se preocupa com os teus sentimentos, que é indiferente à tua dor, não é realmente um vínculo, é apenas um hábito. E alguns hábitos cansam a alma. Não compreender. O que não compreende é perdoável. Mas não tentar compreender é uma forma de negligência espiritual. Neste lugar onde há abandono, sair dali sem perder tempo não é uma obrigação, mas sim um instinto de proteção. 5. Culpadores das vítimas. Um dos comportamentos mais destrutivos, muitas vezes praticados inconscientemente na sociedade, mas que criam feridas profundas no mundo espiritual, é culpar a vítima. Na abordagem psicológica de Carl Jung, esta atitude é uma expressão da evitação do indivíduo em ter a coragem de confrontar a sua própria sombra. Porque testemunhar a dor exige não só empatia, mas também responsabilidade e um despertar de consciência. No entanto, em vez de compreenderem os traumas vividos pelos outros, algumas pessoas colocam a pessoa que sente a dor no centro do acontecimento e questionam-na. Este não surge de malícia consciente, mas de mecanismos de defesa subconscientes. Porque o facto de que algo de mal que aconteceu a outra pessoa possa acontecer a qualquer um de nós é insuportável para alguns. Assim, para escapar a esta realidade, recorrem a uma explicação falsa que os faz sentir seguros. Então ele fez alguma coisa. As pessoas que culpam a vítima geralmente concentram-se no que a vítima fez de errado, em vez de se concentrarem no que causou o incidente. Transferem a culpa do agressor para a vítima com frases como: se ele não tivesse sido tão ingênuo, se ele não se tivesse metido nesta situação, ou havia definitivamente um sinal, ele apenas escolheu não o ver. Na perspectiva de Jung, esta atitude é a ativação do eu sombrio. A pessoa projeta no mundo exterior o medo que reprimiu dentro de si ou a dificuldade que tem em lidar com a injustiça no seu subconsciente com um comentário acusatório. Desta forma, livra-se da sua inquietação interior e experimenta também a ilusão de superioridade emocional. No entanto, esta superioridade é um indício de falta de empatia, não de desenvolvimento espiritual. Estas pessoas são indivíduos que geralmente evitam assumir a responsabilidade emocional nas suas próprias vidas, não aceitam os erros e encaram a fragilidade como uma fraqueza. Como ficar na sombra da tragédia de outra pessoa pode levá-los a confrontar as suas próprias vulnerabilidades, rapidamente desenvolvem uma fuga psicológica. Ele mereceu. Embora esta fuga possa parecer protegê-los do fardo emocional a curto prazo, a longo prazo cria rigidez interna e solidão emocional. Porque culpar a vítima não envenena apenas a vítima, mas também a consciência de quem culpa. Nas palavras de Jung, todo o julgamento severo que uma pessoa dirige a outra é, na verdade, uma perfuração na sua própria alma. Esta atitude é frequentemente observada não só nas relações individuais, mas também na sociedade. Quando uma mulher é sujeita à violência, por que é que ela estava naquele ambiente? Quando uma criança é abusada, onde estava a sua família? Perguntas como estas são feitas. Estas questões, muitas vezes, sem que se aperceba,
promovem o julgamento em vez da empatia, a distância em vez da compaixão. E o pior de tudo é que a vítima começa a interiorizar o trauma que viveu. Sente-se culpado mesmo não sendo culpado. Fica em silêncio e alienado de si próprio. Nas análises psicológicas de Jung, este tipo de retraimento significa que a ligação do indivíduo com o seu verdadeiro eu é prejudicada. Porque para que a vítima se cure depois do acontecimento que vivenciou, precisa primeiro de acreditar que está certa. Quando alguém enfrenta a culpa e perde essa crença fundamental, fica espiritualmente destruído. Por isso, quando uma pessoa nos conta algo de mal que lhe aconteceu, devemos ouvi-la e não julgá-la. Precisamos de nos colocar no lugar dele. De acordo com os ensinamentos de Jung, uma das necessidades mais básicas da alma é ser reconhecida. Conhecer a vítima significa ver a sua dor e partilhar o seu fardo. Se uma pessoa lhe fala da sua dor e começa a procurar os seus erros, significa que tem medo de olhar para um espelho espiritual. E esse medo gera frieza, não empatia. As pessoas que culpam a vítima não só ferem a justiça, como também a humanidade. E permanecer em tais ambientes irá, com o tempo, afastá-lo das suas próprias emoções. O aviso de Jung é claro. Aquele que vira as costas ao sofrimento, um dia ver-se-á sozinho com o seu próprio sofrimento. Assim, quando vir alguém a culpar a vítima, não fique parado. Não só o seu corpo, mas também a sua alma. Porque é o lugar do veneno espiritual, não da compaixão. 6. Aqueles que nunca admitem erros. Uma das virtudes humanas mais básicas é a coragem de reconhecer os próprios erros e assumir a responsabilidade por eles. No entanto, existem alguns indivíduos para quem admitir que fizeram algo de errado é quase como uma perda de identidade. Para eles, um erro não é apenas uma ação, significa impotência, inferioridade e até perda de valor. De acordo com a psicologia analítica de Carl Jung, estas pessoas cobriram-se com a armadura da perfeição. De fora, esta armadura parece autoconfiança. Mas no fundo existe um frágil sentido de identidade, forjado pelo medo da inutilidade. É por isso que ficam na defensiva mesmo perante a mais pequena crítica. Atribuem a culpa aos outros e não hesitam em distorcer a realidade para terem razão em todas as situações. Os indivíduos que nunca admitem erros transportam um sério potencial de destruição nos relacionamentos. Porque um relacionamento é um processo de aprendizagem e crescimento mútuo. É natural que todos cometam erros de vez em quando neste processo. No entanto, neste tipo de personalidade, nem sequer a existência de erros é aceite. O problema é constantemente refletido para a outra parte com afirmações como "eu não disse isso", "você entendeu mal", essa é a sua sensibilidade. Na terminologia de Jung, trata-se de projeção de sombras. A pessoa começa a ver nos outros aspectos de si própria que reprimiu e não consegue aceitar. Para ele, o culpado é sempre o outro. Como questionar-se é uma área espiritualmente perigosa, cria-se uma narrativa que o justificará em todas as circunstâncias. E com o tempo, esta narrativa prejudica não só as relações, mas também a integridade interior do indivíduo. Estas pessoas podem geralmente ser inteligentes, bem-sucedidas ou carismáticas, mas ao mínimo erro reagem com raiva, negação ou manipulação, porque os erros ameaçam a imagem impecável que construíram. Segundo Jung, esta é uma forma de defesa psíquica. Como o indivíduo baseia a sua autoestima não na realidade, mas num eu idealizado, a agitação desta imagem torna-se psicologicamente insuportável. Estas pessoas podem ter sido frequentemente punidas na infância, forçadas a ser perfeitas para serem aceites ou levadas a sentirem-se inúteis. Por esta razão, mesmo na idade adulta, os erros são percebidos não só como um erro, mas também como uma ameaça existencial. O mecanismo de defesa mais forte que desenvolveram contra esta ameaça é a negação. As pessoas que se relacionam com estes indivíduos começam a questionar as suas próprias percepções com o tempo. Desenvolvem-se monólogos internos como: talvez tenha exagerado. Será que percebi mal outra vez? Não devia ser tão sensível. O perigo para o qual Jung chama a atenção começa aqui,
Porque se está constantemente a questionar os seus próprios sentimentos, intuições e reações numa relação, isso é um sinal de que não só a relação, mas também o seu sentido de identidade está a deteriorar-se. Viver com alguém que tem sempre razão e nunca admite erros é como ver-se constantemente distorcido num espelho espiritual. Os erros são marcos no desenvolvimento da alma. No entanto, aqueles que nunca admitem erros sabotam esta jornada de desenvolvimento, porque cada erro traz uma lição. Cada arrependimento é um potencial para a transformação interior, mas aqueles que estão fechados a este potencial impedem o desenvolvimento espiritual de si próprios e dos outros, porque não admitir seu erro coloca sempre não só a si, mas a todos os que o rodeiam na posição de culpados. E nesta atmosfera psicológica não cresce o amor, mas sim a culpa. Não é a proximidade que se aprofunda, mas a distância. O aviso de Carl Jung é claro. A alma que não consegue desenvolver-se acaba por se prejudicar. E quando permanece num espírito que não consegue crescer, sacrifica o seu próprio crescimento espiritual. Ficar com alguém que nunca admite erros não é só carregar os seus erros. Significa também afastar-se da sua própria verdade. Assim, quando conhecer alguém assim, proteja primeiro as suas emoções, depois os seus limites e, por último, a sua existência. Porque, por vezes, partir não é só afastar-se, é voltar a aproximar-se de si mesmo. 7. Saia imediatamente. A vida é uma viagem, uma experiência e um processo de descoberta para cada um de nós. No entanto, esta viagem encontra, por vezes, obstáculos não só externos, mas também internos. Na psicologia de Carl Jung, a viagem espiritual do indivíduo ocorre não só no mundo externo, mas também no seu mundo interior. Ao conhecer o seu eu interior e descobrir os seus aspectos sombrios e obscuros, um indivíduo pode alcançar uma compreensão mais profunda. Mas esta viagem pode ameaçar seriamente a saúde mental de alguém quando encontra pessoas que se traem, se distanciam do seu verdadeiro eu e se sacrificam continuamente pelos outros. Neste ponto, o aviso de Jung é muito claro. Saia imediatamente. Se houver um relacionamento ou ambiente na vida de uma pessoa que esteja a prejudicar o seu verdadeiro eu, a sua paz interior e a sua integridade espiritual, de acordo com Jung, sair assim que se aperceber desta situação significa, na verdade, proteger-se. Por vezes, esta separação pode ser tão simples como manter alguma distância física. Por vezes, requer distanciamento mental e emocional. De acordo com os ensinamentos de Jung, quando uma pessoa perde a sua paz interior, cai na escuridão espiritual, e essa escuridão afeta toda a sua vida ao longo do tempo. Assim, quando se começa a cair sob a influência espiritualmente destrutiva de uma pessoa, cortar laços com ela não é apenas um ato físico, mas também uma espécie de declaração de liberdade interior. Se um relacionamento, amizade ou relação comercial na sua vida o menospreza continuamente, ignora o seu poder e potencial, prejudica a sua autoconfiança ou ameaça a sua paz interior, a mensagem de Jung é clara: vá-se embora imediatamente. Esta separação não se limita a deixar uma situação. Isto também significa distanciar-se mental e emocionalmente das interações e influências dessa pessoa. Porque o eu interior é moldado pelas ligações que estabelece com os outros e também com o mundo externo. Se estes laços o estão a prejudicar, ameaçando a sua integridade espiritual, então cortá-los não é uma vitória pessoal, é uma necessidade. Jung acreditava que, para um indivíduo existir de forma saudável, precisava de estar em harmonia com o seu mundo interior. A harmonia interior está diretamente relacionada com a forma como abordamos as relações no mundo exterior. Se uma pessoa está constantemente a manipulá-lo, a criar sentimentos de culpa, ou a esperar constantemente que faça sacrifícios, então precisa de perceber que está constantemente a adiar-se. Porque a devoção constante de uma pessoa aos outros leva à perda de si mesma e dos seus valores internos. Jung afirmou que esta é uma espécie de perda do eu e que, com o tempo, a pessoa perderá a capacidade de construir a sua própria identidade. Numa situação destas, dizer "saia imediatamente" não é apenas uma fuga exterior,
mas também uma viagem de regresso ao eu interior. Por vezes, partir não significa apenas afastar-se fisicamente. Se uma pessoa o está a corroer espiritualmente, a desmoralizá-lo ou a ameaçar a sua paz interior, terminar a relação com essa pessoa significa eliminar não só a si, mas também as influências destrutivas que ela reflete. Este tipo de separação pode ser doloroso e desafiante. No entanto, Jung defende que esta dor é temporária e que a liberdade que vem depois trará o despertar e o crescimento pessoal, porque uma alma saudável não é constantemente moldada pela influência dos outros. Uma alma saudável alimenta-se dos seus próprios valores internos e responde ao mundo exterior de acordo com isso. Portanto, permitir que os outros o manipulem, o explorem emocionalmente ou minem a sua força interior significa ignorar o seu próprio bem-estar espiritual. Esta é uma das mensagens mais importantes de Jung. A verdadeira liberdade é não deixar que os outros o influenciem e defender o seu próprio eu interior. Se um ambiente, um relacionamento ou uma pessoa ameaça a sua saúde mental, é vital que tome uma atitude, se afaste e se proteja assim que se aperceber desta situação. Perder a paz interior, a integridade espiritual e a si mesmo é um preço, a pagar sem o qual nenhum relacionamento ou vínculo vale a pena. Jung defende que cada indivíduo deve seguir em frente com liberdade e segurança na sua própria jornada para encontrar a sua essência. Por isso dizer, saia imediatamente. Não é apenas uma fuga, é o passo mais importante em direção a si mesmo. Neste vídeo, falamos sobre a importância de deixar uma pessoa imediatamente se observar determinadas características. Não se esqueça de subscrever o nosso canal para mais conteúdo. Se nos quiser apoiar pagando uma taxa, pode tornar-se membro clicando no botão Participar. Obrigado.